Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai dar início à segunda jornada de História da Historiografia. Finalmente conseguimos sair da primeira, né, como o Pedro nos alertou, que é promovida pelo GT Teoria, porque a gente teve acho que umas 3 ou 4 primeiras jornadas aqui, né, para quem não tem acompanhado. Essa é finalmente a segunda de várias que a gente espera fazer. Ela é promovida pelo GT Teoria da História e Historiografia, da UNPU do Rio Grande do Sul, e pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, que conta aqui com a presença do diretor, professor Temístocles César. A jornada também tem um apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em História e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. A gente também tem um apoio da Produvale, com a gentileza da Ana, que tem nos ajudado bastante com a filmagem dos eventos, depois a disponibilização deles em meios virtuais. Contou com o apoio estético também do Bruno Diniz, que é um estudante aqui da pós-graduação, que nos fez o cartaz, o desenho do cartaz, que ficou bastante interessante. A gente queria agradecer também ao Fabrício e à Eliette, que nos ajudaram bastante no apoio da organização do evento. E a jornada tem a pretensão de criar um espaço de debate e discussão sobre temas relacionados à dimensão teórica do saber histórico, bem como sobre a historicidade da prática historiográfica, né? Então, pensar os espaços da história e outros espaços oferece uma ocasião para que o conhecimento histórico, em suas várias e múltiplas modalidades, possa ser pensado em toda a sua complexidade. Então, para tanto, a jornada ela é composta por 2 mesas, uma pela manhã e a outra pela tarde. E na mesa da manhã, cujo título é História, Literatura e Interpretação Social, ela é formada pelos professores Sérgio Alcides e Henrique Estrada Rodrigues. O professor Sérgio Alcides é professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um mestrado em História pela PUC do Rio, e o doutorado em História pela USP. A dissertação de mestrado dele resultou no livro Estes Penhascos, Cláudio Manuel da Costa e a Paisagem das Minas, 1753-1773, que foi publicado pela UCITEC em 2003. Enfim, é uma leitura extremamente importante sobre o tema. Ele foi premiado como ensaio pela Secretaria de Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Cultura do Recife. Então, além de professor universitário, o professor Sérgio Alcides é poeta, autor do livro O Ar das Cidades, e também agora de um livro que acabou de sair, Pier, pela editora 34. Ele é tradutor, também traduziu, entre outras obras, o livro Facundo, Civilização e Barbárie, que foi publicado em 2010 pela Cosac Naif. E ele é autor de vários artigos, ensaios que atravessam os espaços entre literatura e história. Então, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade e a generosidade do Sérgio de estar aqui presente. E o professor Henrique Estrada Rodrigues é professor do Departamento de História da PUC, do Rio de Janeiro. Ele tem um mestrado e doutorado em Filosofia pela USP. O seu mestrado foi intitulado Sobre Restos de Restos, História e Melancolia em Carlos Drummond de Andrade. E o doutorado versou sobre as fronteiras da democracia em Sérgio Buarque de Holanda. Ele é um dos organizadores, junto com a professora Heloísa Starling e com a Marcela Teles de Lima, do livro Utopias Agrárias, publicado em 2008. E entre os seus artigos e ensaios publicados, eu destacaria um que fez parte do meu programa de Teoria da História esse semestre, que é o texto Lévi-Strauss, Brodel e o Tempo dos Historiadores, que foi publicado pela Revista Brasileira de História em 2009. Então, também agradeço imensamente a participação do Henrique aqui na mesa. Eu queria também agradecer a todos os presentes e desejar a todos nós um bom evento. E, de imediato, eu passo a palavra ao professor Sérgio Alcides, e ele vai usar do PowerPoint. Então, eu queria convidar o Henrique para sentar ali na frente comigo. Primeiro, muito bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui. Eu agradeço ao Fernando por essa apresentação super generosa. Será que está ligado aqui? Eu acho que... Eu posso não usar isso? Então? Para a câmera. Captação para a câmera, tá, entendi. Então, eu agradeço a apresentação do Fernando, super generosa. E também estou muito contente de estar nessas companhias aqui com o Henrique e outros colegas, Temístocles, o Renato, o Sérgio, né, lá da UFOP. E o trabalho que eu trouxe para apresentar para vocês se relaciona ao meu atual projeto de pesquisa. É um trabalho em progresso ainda, a caminho.
Eu trouxe muitos materiais para mostrar para vocês aqui, então vou tentar falar menos do que ler as coisas que eu trouxe, né, os documentos que eu trouxe. E esse projeto, assim, ele basicamente trata de um tema que eu comecei a enfrentar há muito tempo no meu mestrado, que foi sobre o Cláudio Manuel da Costa. Então vou repassar um pouquinho do que eu vi com ele lá atrás, que é a percepção da pátria como lugar de exílio pelo homem de letras no Brasil, como um fator constitutivo da cultura letrada no Brasil. Então, o tema do despaizamento das letras no novo mundo. E a dificuldade teórica dessa abordagem, que pretende, então, fazer um arco, porque como vocês vão ver, eu vou trazer materiais fundamentalmente do século XVIII e do século XX, né? Que atravessam um arco temporal muito longo, que é marcado na sua duração por interrupções, rupturas muito profundas, sendo a mais decisiva de todas a própria Constituição do Brasil como uma entidade politicamente autônoma, até certo ponto, como nós sabemos, né? Que não existia, coisa que não existia na época do Cláudio Manuel da Costa. No entanto, apesar desse problema que levanta dificuldades teóricas importantes, é possível verificar com muita nitidez essa problemática das letras no Novo Mundo, né? Antes e depois da fundação de um Estado brasileiro. Mas assim, digamos assim, a primeira questão que eu traria, o primeiro ponto é a seguinte situação. Em 1942, quando comemorava-se 20 anos da Semana de Arte Moderna, houve uma enquete feita por um jornal do Rio, Dom Casmurro, com a seguinte questão: o modernismo morreu? E eles entrevistaram várias pessoas ligadas ao modernismo, ligadas porque participaram ou ligadas porque combateram, né? E tem as respostas mais diversas, né? E eu estou um pouco examinando esse material. Um dos entrevistados é o Drummond, né? O Carlos Drummond de Andrade. E eu trouxe aqui uma reprodução da página com a entrevista dele para vocês verem. E ele faz uma resposta surpreendente, que depois a gente vai ver. Mas a coisa mais interessante para o arco que eu vou tentar traçar aqui é que ele termina a entrevista chamando a atenção para uma discussão que para ele era mais séria do que saber se o modernismo morreu ou não, que era a realidade contemporânea convulsionada pela Segunda Guerra Mundial, como se fosse um chamado a uma ordem de discussão mais universalista para as letras brasileiras. Então, do ponto de vista da questão que eu tenho, né, aquele momento da década de 40 marca talvez uma chamada, isso que o Drummond veicula, né, uma tentativa de conduzir um debate que no modernismo foi muito marcado pelo problema da nacionalidade, do nacionalismo, para um plano mais cosmopolita, que incluísse a projeção de um debate brasileiro também, de fato, inserido num plano maior, mais amplo, né, global. Então, esse seria assim, eu queria então mostrar como que essa resposta do Drummond pode se relacionar por via indireta com a problemática então do exílio das letras no Novo Mundo. Para isso, eu traria o primeiro material que eu estou usando é lá do século XV. Eu achei necessário tentar recuperar a própria história da palavra pátria. Então, aqui tem, digamos assim, um prelúdio, né, da apresentação. Esse texto aí é a primeira ocorrência da palavra pátria na língua portuguesa. Data de 1450. E, curiosamente, esse texto é uma tradução. Nessa época, houve uma importante crise política no Reino de Portugal, pelo qual o infante Dom Pedro entra em oposição, como regente, entra em oposição
oposição a um partido que defendia a maioridade do príncipe, aliás, do rei já, Dom Afonso V, e há uma batalha muito trágica, uma das tragédias da história de Portugal, e o infante Dom Pedro é morto nessa batalha, depois Dom Afonso V assume o poder real, e esse texto é uma oração que um embaixador do Duque de Borgonha fez em Portugal em defesa de direitos ligados à casa do infante Dom Pedro. E um humanista muito próximo do Dom Pedro traduz para a língua portuguesa, é um andaluz, Vasco Fernandes de Lucena, traduz para a língua portuguesa a oração, e nessa tradução ele traduz a palavra pátria do latim, portuguesando-a diretamente por pátria, né? Com uma espécie de admoestação ao rei, né? O embaixador do Duque de Borgonha diz: mas se conservar quiseres a glória que de teus maiores sucedeste, se com livre de paixões entendimento penetrares o centro das entradanhas da tua pátria e das tuas veias, tu não porás aborrecíveis infâmias a tua linhagem. Né? A coisa que me impressiona muito nessa primeira ocorrência da palavra pátria na língua é como ela está inserida num plano daquela concepção mística do corpo político. O tema, o valor cívico da palavra pátria está muito nitidamente posto nesse trecho, né? Porque a pátria tem entranhas e veias, e é importante ao rei a sua capacidade de penetração nesse corpo, né? O corpo da pátria, né? As entranhas, né? Ou entradanhas da pátria e as veias da pátria. Curiosamente, o infante Dom Pedro, que era também tinha também um lado de humanista no século XV, traduziu várias obras importantes. Ele traduziu o livro dos ofícios, o livro dos deveres de Cícero, onde há uma discussão importante sobre a problemática cívica da pátria e do amor à pátria. E justamente esse é o trecho da tradução dele, feita alguns anos antes dessa oração, da tradução dessa oração borgonhesa, né, que a gente viu, em que aparece a palavra pátria no original em latim, mas essa palavra não está disponível para ele ainda, né? E esse é o capítulo do livro dos ofícios, que foi traduzido pelo infante com o título de Dos Graus da Humanal Companhia, que, na verdade, está examinando uma hierarquia dos vínculos sociais, com privilégio, né, a gente vai ver aqui, quer dizer, o vínculo social mais importante não é com a família, não é com a pátria, não é para o Cícero, né? Então o texto é do século I a.C., né? Mas quando com toda razão esguardamos todas as companhias, não há outra, quer dizer, não existe outra tão graciosa nem mais prezada que aquela que cada um de nós tem com a coisa pública, né? Coisa prúvica, é a coisa pública, no original em latim é república, né? Amados são nossos geradores, os filhos e os parentes e os servidores, mas todos e o amor de todos abraça a terra de que somos naturais. Essa expressão prolixa, a terra de que somos naturais, corresponde no texto original à palavra pátria, apenas, né? A terra de que somos naturais. Por a qual, quem será o bom que duvidar de desejar a morte sem entender que lhe aproveita, né? O tema da morrer pela pátria, né? E é muito de repreender a crueza daqueles que destruíram a terra de sua natureza e que são ocupados e foram em a danar de todos. De novo aí, a terra de sua natureza é uma tradução prolixa para a palavra pátria, que não existia ainda na língua quando o infante Dom Pedro traduziu esse texto, né? Mas ainda assim, quer dizer, na ausência da palavra em português, ela aparece num texto bem importante na trajetória da cultura letrada portuguesa, nitidamente relacionada a um aspecto público, cívico, ligado à palavra pátria. Porque a palavra pátria ela tem acepções bifurcadas, que confundem muito os historiadores e os críticos, né? Porque ela pode significar, num texto, pura e simplesmente o local de nascimento do sujeito, sem nenhum conteúdo político, né? Por exemplo, minha pátria é o Rio de Janeiro. Eu quero dizer com isso
nasci no Rio de Janeiro, né? Agora, se eu estivesse falando não em Porto Alegre, mas no exterior, né? Digamos em Paris, né? Eu poderia dizer minha pátria é o Brasil nessa acepção também, né? Nasci no Brasil, mesmo que o Brasil não fosse um estado independente. Ou, por exemplo, poderia dizer a minha pátria é o Rio de Janeiro, me referindo não necessariamente à cidade. É uma palavra nessa acepção, digamos, localista, não necessariamente imbuída de conteúdo político, exatamente correspondente àquela acepção de terra, né? A minha terra, né? Que também pode ser usada sem um conteúdo definido, fixo, né? Conforme o interlocutor, né? Mas isso é uma acepção, quer dizer, em francês se dizia assim, la petite patrie, né? A pequena pátria, o local de nascimento. Mas tem a acepção civicamente contaminada, que é essa que vem do Cícero e que aparece nesses dois textos que eu mostrei. Então, um outro estágio interessante, né, desse prelúdio da discussão é como que a palavra pátria aparece no livro nos Lusíadas, né, o famoso poema do Camões, né, tem muitas ocorrências, né, e em grande parte dessas ocorrências a palavra pátria está também nitidamente ligada a esse aspecto cívico, né. Aí é logo no primeiro canto dos Lusíadas, essa é a 10ª estrofe, a 18ª do primeiro canto, exatamente no momento da dedicatória desse poema épico, né, que vai fazer a exaltação da aventura, da descoberta do caminho das Índias, né, a dedicatória, né, logo depois da proposição e da invocação à musa, vem a dedicatória ao rei de Portugal, Dom Sebastião, né, e aí o poeta está dizendo o que o rei vai encontrar no poema, né, vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, esse aspecto altamente espiritualizado, não é, do serviço das letras à pátria, não é, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. O tema do amor da pátria, essa expressão amor da pátria se repete várias vezes nos Lusíadas, né? Eu escolhi essa estrofe porque ela precisamente se liga à dedicatória do poema como um serviço das letras, né, ao rei, ao próprio rei. Agora, aí essa 8ª já é o discurso do herói do poema, que é o Vasco da Gama, no canto 3º, 8ª, número 21, quando o Vasco da Gama discursa para o rei de Melinde, na África, né, sobre a história de Portugal. Primeiro faz uma descrição da Europa, né, a situação geográfica do Reino de Portugal, né, e depois de esclarecer bem onde se situa o reino da onde ele vinha, né, dizendo que Portugal é como o cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano. Esta é a ditosa pátria minha amada, a qual, se o céu me dá que eu sem perigo torne, com esta empresa já acabada, cabe-se esta luz ali comigo. Quer dizer, se eu tiver a felicidade de voltar para a minha pátria dessa viagem, eu morro satisfeito se tiver que morrer só de chegar lá, né, na chegada. Então, o heroísmo também do lusitano, por si só, é um serviço superior, altamente espiritualizado à pátria. E é assim, digamos, quando o Cláudio Manuel da Costa, no século XVIII, agora no Novo Mundo, poeta nascido no Novo Mundo, né, letrado nascido no Novo Mundo, que estuda em Coimbra, quando ele vai escrever e inúmeras vezes se serve da palavra pátria, ou mais ainda do adjetivo pátrio, né, o pátrio Rio, que ele usa muito, né, ele tem nas costas uma trajetória, né, que passa por esses pontos, né, muito cruciais, né, em que o aspecto civicamente impregnado está presente, né? É isso que eu quero frisar, o aspecto cívico da pátria. Então, esse é um livro de poemas que o Cláudio Manuel da Costa publica em 1768, as obras, né, que saem, como vocês veem, com uma gralha logo no título, né, que saiu Orbas, né, contam que até hoje ecoa no Pico do Itacolomi o grito de horror do poeta quando viu esse erro tipográfico, né.
E um texto que eu estudei muito no mestrado, e até hoje considero muito importante para entender várias coisas sobre a cultura letrada no Brasil colonial, e depois também, é o prólogo que o Cláudio Manuel escreve a esse livro, né? Então eu trouxe uns trechinhos aqui para vocês verem a problemática, como se encaixa, né, nesse arco que eu estou propondo, né? Então esse é o prólogo ao leitor, né? As coisas mais interessantes desse prólogo são as seguintes. Um é que ele se dirige nitidamente a um leitor reinol, né? E ele se dirige da seguinte maneira: deve ser espantoso para você saber que aqui nos sertões da capitania das Minas Gerais, no meio da grossaria das pessoas, dos habitantes dessa capitania, tem alguém que escreve poesia. É isso, né? Então e o tom do prólogo, se a gente vai examinar detalhadamente aspectos que hoje podem nos parecer muito eruditos desse prólogo, é um tom de insistentes alusões a um poeta augustano, também do século I a.C., Ovídio, que justamente foi desterrado, né, de Roma para as extremidades do Império Romano, no Mar Negro, onde ele viveu no meio de povos que os romanos, os latinos, né, consideravam povos bárbaros, né? E o Ovídio escreveu uma parte importante da obra dele lá, 2 livros de elegias, né, e epístolas, que são a obra do exílio, né, que não é uma fonte de tópicos literários importantes acerca da situação do homem de letras exilado num meio bárbaro, né? E o Cláudio Manuel da Costa faz alusões muito pontuais a esses textos, alusões que para nós hoje podem nos parecer obscuras, né? Mas que para os letrados da época, né, que leram esse livro na época, eram alusões imediatamente reconhecíveis, uma vez que essa obra do Ovídio pertencia, não é, ao cânone que era estudado ainda na formação de todos os homens de letras, né? Então, esses trechos que eu estou citando estão atravessados, né? Se eu fosse colocar a nota de rodapé aí, ficaria tudo poluído de numerozinhos, né? Atravessados de alusões específicas a certos versos desses 2 livros do Ovídio no Mar Morto. Perdão, no Mar Negro, né? Então diz o Cláudio Manuel: não permitiu o céu que alguns influxos que devia as águas do Mondego se prosperassem por muito tempo. Ele alude a um período em que ele foi estudar em Coimbra, né, cidade banhada pelo rio Mondego. É interessantíssimo que ele inverte a situação da fala do Vasco da Gama, que isso, provavelmente sem perceber, né, porque o Vasco da Gama diz assim: se o céu permitir que eu retorne para a minha pátria, é uma felicidade tão grande que eu morro feliz, né? Aqui o Cláudio Manuel da Costa está lamentando que o céu não permitiu que ele ficasse fora da pátria, longe da pátria, no reino de Portugal, né? Não permitiu o céu que alguns influxos que devia as águas do Mondego se prosperassem por muito tempo, e destinado a buscar a pátria, me parece a palavra pátria no sentido, não é, da pequena pátria, o local de nascimento, não é? E destinado a buscar a pátria, quer dizer, a capitania de Minas Gerais, a cidade de Mariana, não é? Conforme o ângulo, quer dizer, destinado a buscar a minha terra, que por espaço de 5 anos havia deixado, aqui entre a grossaria dos seus gênios, que menos pudera eu fazer que entregar-me ao ócio e sepultar-me na ignorância. Que menos do que abandonar as fingidas ninfas destes rios e no centro deles adorar a preciosidade daqueles metais que têm atraído a este clima os corações de toda a Europa. Quer dizer, esses rios, eles não inspiram, esses rios da capitania de Minas Gerais não inspiram a poesia, eles inspiram a cobiça, né, da mineração. Não são estas as venturosas praias da Arcádia, onde o som das águas inspirava a harmonia dos versos. Turva e feia a corrente destes ribeiros, primeiro que arrebate as ideias de um poeta, deixa ponderar a ambiciosa fadiga de minerar a terra, que lhes tem pervertido as cores. A desconsolação de não poder subestabelecer aqui as delícias do Tejo, do Lima e do Mondego, os rios sempre referidos como cristalinos, né, por oposição ao pátrio rio do Cláudio Manuel, que é turvo e feio, me fez entorpecer o engenho dentro do meu berço, mas nada bastou para deixar de dentro do meu berço, de novo, no meu local de nascimento, né? Mas nada bastou para deixar de confessar a seu respeito a maior paixão, né? Aí vem a complicação, quer dizer, por um lado, o poeta se serve dos tópicos do exílio, né, do desterro
ovidiano. Por outro lado, ele reclama a virtude, também transmitida pela mesma cultura clássica, do amor à pátria, né? Justamente o que ele vai dizer aí, né, quer dizer, que ele também escreveu versos supostamente em homenagens, né, na continuação do texto, né, em homenagem ao Pátrio Rio, né? Ele vai citar um poema muito importante, que é a Fábula do Ribeirão do Carmo, né? E a complicação é esse paradoxo de juntar o desterro com a virtude cívica do amor à pátria, né? E isso é o que eu tenho chamado do lugar não comum, né? A percepção da pátria como um lugar de exílio, produzindo uma espécie de transtorno tópico, né, no discursivo, transtorno tópico, tipo esses dois tópicos, né, ou essas duas tópicos, porque nos dois casos reúnem uma variedade de tópicos literários, de lugares comuns, são tópicos antagônicos, né? O horror ao desterro e o amor à pátria. O Cláudio Manuel da Costa, nesse prólogo, precisa juntar as duas coisas, né? Depois, aí é um poema, que eu vou citar só um trechinho, um dos poemas importantes do livro, na parte epistolar, né, por si só o gênero está marcado por essas epístolas, né, do Ovídio desterrado. Então, Alcino, a Fileno, a primeira epístola, justamente começa desse jeito: a voz, pastor distante. A epístola em verso, vocês sabem, é um poema que imita a forma de uma carta, né? Ou a enunciação de uma carta, não a forma, a enunciação. A voz, pastor distante, bem que presente sempre na lembrança, saúde envia ao sino, que a vingança da fortuna inconstante, do bárbaro destino, chora na própria terra peregrino, né? Então, ele se vê como um peregrino na sua própria terra, né? Antes de passar para essa outra parte aqui, só para, né, não deixar nenhuma dúvida da viabilidade, né, desse arco que chega até o século XX, né, eu queria saltar direto para essa famosa abertura do livro Raízes do Brasil, já é de 1936, né, bastante tempo depois, um outro mundo, né? Um Brasil se modernizando, etc. No primeiro parágrafo de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque, justamente o livro que, né, o autor pretende investigar o que está enraizado na história e na cultura brasileiras, que dificulta a modernização do Brasil, a inserção do Brasil num plano cosmopolita da modernidade, né? Ele tem, depois a gente pode ler mais detalhadamente, quer dizer, somos ainda uns desterrados em nossa terra, né? Ele está repetindo o mesmo lugar não comum, né, que aparece no prólogo, numa circunstância bem diferente, né? A problemática é semelhante, né? A percepção da terra como desterro para o intelectual. Depois, o Cláudio Manuel da Costa, ele escreve também um poema heróico sobre a fundação de Vila Rica e das vilas na capitania das Minas Gerais. E justamente aí esse poema tem, digamos assim, tem um herói explicitado, que é um governador, um colonizador, né, o governador, o Albuquerque, mas tem um herói à sombra dele que revela-se na leitura atenta do poema o verdadeiro herói do poema, que é o paulista, é o desbravador paulista, representa os bandeirantes, né, que desbravaram os sertões, estabeleceram a civilidade, etc., né? E justamente o ponto culminante do livro, depois que se pacifica a chamada Guerra dos Emboabas, etc., e o governador, né, funda as vilas, é justamente a criação do chamado Senado de Vila Rica, a Câmara Municipal de Vila Rica, né, que representa o poder das elites locais, né, que frequentemente está em atritos, né, com o poder dos governadores, né, o poder real. Então esse é o apogeu, depois a gente vai ver uma estrofezinha, né? E também tem um prólogo, o Cláudio Manuel não publicou em vida esse livro, misteriosamente, porque o livro estava, os manuscritos estão prontos para irem para o prelo, né? Mas não há documentação que esclareça por que esse livro não chegou a ser oferecido à publicação, né? Parece que nem passou pela mesa censória, até onde eu sei, pelo menos, não sei se surgiu alguma coisa nova, acho que o Henrique tem estudado isso, né?
talvez tenha mais coisas, mas esse é o prólogo que Cláudio Manuel da Costa escreveu também para esse livro, né, que ficou inédito, né, até o século XIX. Né? E se estas minas, pelas riquezas que têm derramado por toda a Europa e pelo muito que socorrem com a fadiga dos seus habitantes ao comércio de todas as nações políticas, eram dignas de alguma lembrança na posteridade, desculpa o amor da pátria que me obrigou a tomar este empenho, conhecendo tanto a desigualdade das minhas forças. Então, também, a composição do poema heróico Vila Rica é um tributo das letras de amor à pátria. Né? E a pátria, aqui está imbuída desse significado político. Né? A pátria é local de nascimento. Não existe essa ideia de uma pátria, do império português como pátria. Isso seria uma forçação de barra. É uma contribuição à pátria no sentido da capitania das Minas Gerais, ou a Vila Rica, local de nascimento, imbuída de conteúdo político. Não estou dizendo com isso que tem uma subversão da ordem imperial, não é que esse tributo de um letrado por amor a uma pátria que é uma possessão, né, uma conquista do rei de Portugal, implicasse na consciência desse letrado uma reivindicação de independência, de autonomia. Seria puro anacronismo falar isso. No entanto, é nítida a concepção cívica, né, a acepção cívica em que a palavra pátria aparece, né, nessa expressão amor à pátria. A outra coisa importante é, né, essa palavra empenho. Né? Então, a obra do Cláudio Manuel da Costa também é bifurcada, né, porque ela tem um campo lírico, né, muito marcado por esse aspecto do desterro, a melancolia do desterro. Mas ela tem esse campo heróico também, marcado pelo empenho. Que empenho? Um empenho de que a própria prática das letras civiliza, né? Contribui para que aquela terra percebida pelo homem de letras como desterro vá deixando, né, de o ser. Né? Até um certo ponto, pelo menos. Né? E um pouco esse prólogo nos ajuda a entender essa problemática, esse outro lado, né, da concepção de poesia desse letrado setecentista. Aí justamente é o finzinho do poema Vila Rica, né, que justamente comemorando a fundação, os festejos pela fundação da Câmara, né, que ele chama de Senado no poema, né, ansioso o povo às portas esperava pela alegre notícia, já clamava, viva o Senado, viva, repetia Itamonte. Itamonte é uma personificação do gênio das Minas, né, com uma montanha, né, um penhasco, que personifica esse gênio, que ao longe o eco ouvia. Né? Coisa, o povo grita, viva, né, o Senado, e o grito ecoa na montanha. Né? Muito bonito. Enfim, serás cantada, Vila Rica, teu nome impresso nas memórias fica. Terás a glória de ter dado o berço, de novo tema do nascimento, imbuído de inflexões cívicas, a quem te faz girar pelo universo. Quer dizer, o poeta se declara nascido naquela terra. Né? Então, aí o grande salto, né, uma problemática então, do lugar não comum aparece já no século XX, mostrando que o aspecto percebido pelo Cláudio Manuel no século XVIII não estava solucionado ainda, apesar de várias tentativas de superação. Né? Eu estou usando aí a primeiríssima edição do Raízes do Brasil. No entanto, nesse trecho específico, as alterações feitas na edição em 1948 e depois em 56 são mínimas. Né? Pelo menos do ponto que eu vou começar a ler, né? Trazendo de países distantes, daí em diante não tem alterações muito significativas, né, nas versões posteriores. Trazendo de países distantes as nossas formas de vida, nossas instituições e nossa visão do mundo, e timbrando em manter tudo isso em um ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda uns desterrados em nossa terra. Aí tem uma pequena alteração em 48, que é somos ainda hoje. Essa alteração
aprofunda ainda mais e prolonga ainda mais a problemática, né? Somos ainda uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar até a perfeição o tipo de cultura que representamos. O certo é que todo fruto do nosso trabalho ou de nossa preguiça participa fatalmente de um estilo e de um sistema de evoluções naturais a outro clima e a outra paisagem. Então, essa situação de que, de uma certa maneira, a cultura das letras, a chamada civilização erudita, está um pouco fora do lugar, para usar a expressão do Robert Schwartz, né? Embora eu não vá operar com ela. Ora, o fato de Sérgio Buarque, um intelectual crucial para o modernismo em 22, crucial mesmo, um dos articuladores, um dos militantes mais, embora fosse muito jovem, era um dos militantes mais intensamente envolvidos no modernismo, inclusive na organização da Semana de Arte Moderna, embora ele próprio não tenha ido a São Paulo, ele morava no Rio nessa época, né? O fato de ele ter escrito isso em 1936 coincide com algumas coisas que o Drummond está escrevendo nessa mesma época, né? Então, por exemplo, em 1934, no livro Brejo das Almas, esse poema Hino Nacional, que é um poema muito impactante nesse sentido. Qual é a convergência buscada aqui? E quem apontou, quem localizou essa convergência bem antes de mim foi um outro pesquisador, o João César de Castro Rocha, que mexeu com esses materiais também atrás. E o trabalho, quer dizer, dele contribui validamente para mim, porque ele descobre uma relação entre Raízes do Brasil e esse poema que me parece fecundo, embora eu discorde um pouco de como ele encaminha, né? Enfim, eu puxei daí a aproximação e admiro muito o que ele fez também, né? Então, nesse poema, qual é a aproximação? É que, na década de 30, alguns intelectuais ligados ao modernismo já haviam percebido que alguns projetos fundamentais do modernismo em 22 e principalmente em 24 não haviam obtido uma resolução feliz, né? Um deles se liga exatamente a essa tentativa de superação pela literatura e pelos intelectuais, pelos escritores, desse problema associado ao lugar não comum, dessa percepção de um despaizamento das letras na América e em particular no Brasil, né? A ideia de que, quer dizer, que uma das bandeiras do modernismo é estabelecer, né, condições autênticas, genuínas, exatamente para que floresça ou pudesse florescer no Brasil uma literatura nacional que superasse todas essas clivagens que vinham de longa data, né? Então, nesse poema, o Drummond diz coisas assim que talvez destoassem muito, né, de uma inflexão modernista da década anterior. Precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. Aí eu salto, as estrofes vão se repetindo, né, anaforicamente, né? Precisamos educar o Brasil, precisamos louvar o Brasil. O tom é de um pouco assim de exortação, evidentemente irônica, né? Precisamos educar o Brasil, precisamos louvar o Brasil, precisamos adorar o Brasil, até a resolução brutalíssima que é precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo, este não é o Brasil, nenhum Brasil existe, e acaso existirão os brasileiros? Não se demarcando muito dessa ideia de que a intelectualidade precisa tutelar o Brasil, né? O espírito nacional, fundar o espírito nacional. O Brasil não aguenta mais essa tutela. É isso que ele está dizendo ali, né? Mas desde antes, mesmo no primeiro livro dele, alguma poesia, já se notam atritos entre o que o Drummond, em Minas Gerais, ainda faz e o que os seus grandes mestres, né, o Mário de Andrade, principalmente, a quem ele é muito reconhecido até o fim da vida, né, propugnavam acerca exatamente dessa tentativa de superação do lugar não comum. Tentativa na qual o modernismo de 22, e sobretudo em 24, recapitula
um esforço anteriormente feito exatamente na década de 30 do século XIX, na época do romantismo, na eclosão do romantismo brasileiro, né? Então, esse poema Também Já Fui Brasileiro, do Drummond, ultra irônico e provocativo, bem enigmático, né? Eu acho que poderia ser trazido para essa discussão, quer dizer, eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. A resolução é essa, final, né? Eu também já tive meu ritmo, fazia isso, dizia aquilo, e meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo, mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não sou irônico mais não tenho ritmo mais não. Foi muito difícil de interpretar, e eu faria algum comentário, sempre com a ressalva de que terá que ser um comentário arriscado, né? Porque o que eu vou explorar aqui é uma coisa muito sutil e difícil de documentar. É que, na minha impressão, eu friso bem, é uma impressão, essa resolução do poema é uma adoção irônica de um sotaque mineiro, especificamente mineiro, né? Esse mas não, por oposição à ideia, né, de fundação por uma espécie de mixórdia, né, de cadinho de sotaques e de regionalismos de todo o Brasil, que o Mário de Andrade estava experimentando na década de 20, né, como a criação, então, de uma coisa especificamente, né, ou genuinamente nacional, Drummond se apartando disso, né, não tenho ritmo mais não. Mas essa leitura, ela é problemática porque demandaria algum testemunho, né, quase místico, né, sobre os sotaques, etc. E isso, enfim, nós não temos condições de alcançar. Para encerrar, né, eu só diria o seguinte, que há uma história anterior a esses poemas do Drummond, que justamente é a ligação dele com o Mário de Andrade, né, e aquele espírito de maestria, né, de magistério, digamos assim, que o Mário de Andrade exercia sobre os intelectuais e poetas mais jovens, né, e que ao longo de toda a vida, nessa correspondência torrencial magnífica do Mário de Andrade, né. Então, justamente, eles se conhecem em 1924, na famosa viagem dos modernistas paulistas a Minas Gerais, né, e depois insetam logo uma correspondência, né. E eu trouxe só alguns trechos aqui para encerrar, sei que já estou me extrapolando um pouco o meu tempo, mas acho que vale a pena dar uma lida, né? E aí o Drummond tem 22 anos, tá, gente? É muito jovem mesmo, e muito magro. Nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem. Isso é o Mário de Andrade escrevendo ao Drummond, né? O jovem, né? O jovenzinho interessante, inteligente que o Mário de Andrade encontrou, né? O Mário de Andrade tem uma sensibilidade fortíssima para isso, né? Viu um cara talentoso, jovem, com muita coisa para fazer, aí ele começa uma correspondência, é uma coisa militante mesmo, né? Então ele está experimentando isso com o Drummond. A correspondência com o Drummond é magnífica, porque a gente vai vendo ao longo dos anos, o Drummond se agiganta como poeta, né? E o Mário de Andrade vai trocando esse tom magisterial para um tom mais de troca mesmo, né? de equilíbrio, né? Mas aqui está em pleno ápice, né, do tom magisterial. Nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil. E para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime. Tem esse aspecto de uma militância, né, pela fundação especificamente modernista de um espírito brasileiro, né? Alma. Ele está trabalhando mesmo num plano da substância, da nacionalidade, né? O importante não é ficar, é viver. Eu vivo, e vocês não vivem porque são os despaisados, né? Percepção do lugar não comum como algo que tem que ser combatido. Vocês são os despaisados e não têm a coragem suficiente para serem vocês. É preciso que vocês se juntem a nós ou com este delírio religioso, coisa substancial mesmo, né? Fundar a alma da nação é um delírio religioso. Ou com esse delírio religioso que é meu, do Oswaldo de Andrade, e de Tarsila, ou com a clara serenidade e deliciosa flexibilidade do pessoal do Rio, Graça Aranha, Ronald de Carvalho. De qualquer jeito, não se trata de formar escola com um mestrão na frente. Trata-se de ser. E vocês, por enquanto, ainda não são. Não são por quê? Porque não participam de alma nacional nenhuma, né? São os despaisados, desterrados na própria terra.
Aí, uma resposta do Drummond, né, poucos dias depois, né, que é o seguinte: reconheço alguns defeitos que apontam no meu espírito. Não sou ainda suficientemente brasileiro, mas às vezes me pergunto se vale a pena sê-lo. Pessoalmente, acho lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados. Tenho uma estima bem medíocre pelo panorama brasileiro. Sou um mau cidadão. Está aqui no inverso do tema cívico da pátria, né? Do amor à pátria. Quer dizer, o bom cidadão tem amor à pátria, né? E presta tributo do amor à pátria. Está disposto a dar a vida até por ela. Né? Sou um mau cidadão, confesso. É que nasci em Minas. Quando devera nascer, não veja cabotinismo nessa confissão, peço-lhe, em Paris. O meio em que vivo me é estranho. Sou um exilado. Continua. Sabe de uma coisa? Acho o Brasil infecto. O Brasil não tem atmosfera mental, não tem literatura, não tem arte, tem apenas uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis ou velhacos. Sou acidentalmente brasileiro. Detesto o Brasil como um ambiente nocivo à expansão do meu espírito. Sou hereditariamente europeu, ou antes francês. Amo a França como um ambiente propício, etc. Tudo muito velho, muito batido, muito Joaquim Nabuco. Agora, como acho indecente continuar a ser francês no Brasil, tenho que renunciar à única tradição verdadeiramente respeitável para mim, a tradição francesa. Tenho que resignar-me a ser indígena entre os indígenas, sem ilusões. Enorme sacrifício. Ainda bem que você o reconhece. A resposta do Mário de Andrade, não vai dar tempo da gente ver, acho que eu também só trouxe um trechinho, é uma espinafração, uma bronca, né, de tio mais velho, né? E depois o Drummond, quando publica essas cartas, né, vai agradecer, muito tempo depois, nos anos 70, num livro lindo, A Lição do Amigo, que tem muito amorosamente organizado pelo Drummond, numa homenagem a esse amigo morto, né, o Drummond vai agradecer essa bronca, que essa bronca me curou do que o Mário de Andrade depois chama da moléstia de Nabuco, né, essa coisa. O lugar no comum é a moléstia de Nabuco. Né. Então o Drummond, nos anos 70, fala que foi decisivo receber aquela bronca do Mário de Andrade para ele sair, né, desse ambiente anatoliano, né, em que o Mário de Andrade o tinha encontrado. No entanto, ainda que o Drummond, décadas depois, né, diga como foi importante ter recebido aquela bronca do Mário de Andrade, isso não nos autoriza a admitir, assim, como um dado, que a posição assumida pelo Drummond depois da bronca coincidirá exatamente com a posição do Mário de Andrade, do mestre Mário de Andrade. Né? E justamente, quer dizer, a leitura desses dois primeiros livros de poemas do Drummond, né, no início da década seguinte, Alguma Poesia e Brejo das Almas, mostra que nem todas as arestas foram aparadas. Né? Se o Drummond não repetiria nunca nesse plano, que é bem muito juvenil, né? Detesto o Brasil, eu amo a França, né? O Mário de Andrade mostrou para ele que isso, no fundo, é ridículo, né? Uma coisa preparatória, muito, né, pobre, mas ele não chegaria nunca a adotar, mesmo com a sua adesão inequívoca ao modernismo, ele não chegaria nunca a adotar aquele entusiasmo no sentido da possibilidade mesmo de a intelectualidade vir a constituir, né, a fundar o que falta ao Brasil, né, nas palavras do Mário de Andrade, uma alma, uma substância nacional. A posição dele, coerente com a trajetória toda da obra dele, inclusive depois a obra madura, né, é uma posição de um ceticismo, né, de um distanciado ceticismo que é vizinho da melancolia característica da poesia do Drummond. Né. Então vou encerrar por aqui, depois a gente pode debater mais coisas. Aliás, não mostrei só a página de jornal, é interessante pela carinha do Drummond, um pouco satânica, né? O modernismo morreu, e a resposta dele é bem interessante, né? Diz, parece que sim, diversos proprietários de empresas funerárias o afirmam, mas é um morto curioso que ressuscita continuamente para o uso dos coveiros sem clientela. Sempre que um cavalheiro incumbido de um rodapé de crítica ou de um discurso na academia com chá e brioches não tem o que dizer, ou melhor, tem, mas não sabe dizê-lo, adora
adota esse expediente fácil, declara morto o modernismo. Desta maneira, o modernismo tem gozado de um privilégio estranho. Morreu há muito tempo e continua vivo. Os cavalheiros que lavram o atestado de óbito também estão mortos, o que lhes empresta ainda maior autoridade. E essa autoridade fica sendo absoluta quando se considera que eles escrevem e falam para um pequeno público também morto, que os compreende e neles deposita sua confiança fúnebre. Tudo se passa entre cadáveres e é muito divertido. Aí o final. Propõe um encerramento desses debates pueris e a volta à realidade. A realidade hoje chama-se Pearl Harbor, Malta, Londres, Stalingrado, Guadalcanal, Egito, luta de morte contra o nazismo. Né? Tentando uma outra inflexão, né? Que saia do tema localista, né? Em busca de uma abertura maior. Obrigadíssimo.